naquele lugar lá. Então o altar do holocausto ficava de fora. Aqui tinha um véu, né? Como Jesus já entrou e nos deu livre acesso, eu tirei o véu, mas aqui tinha um véu. Ninguém passava nesse lugar. Então, ali o altar do holocausto, aqui a bacia. Coisa muito interessante a gente parar e ficar aqui no altar do holocausto, eu vou te dizer já já. Quantos lembram que eu falei ontem à noite que se Deus ia falar com você, você deveria descer aqui e ter um tempo com o Senhor? Quantos lembram disso? Alguém lembra disso? Alguém fez isso? Ninguém fez isso, né? Pois é. Então, 5 horas da manhã, acordei, assim, e quando eu acordei assim, sabe, acordei mesmo, não acordei assim sonolento, acordei assim, como se eu tivesse meio-dia. E Deus falou para mim, era você que eu queria que viesse estar comigo nesse lugar. E aí, amigos, eu olhei aquela situação e não esmoreci, botei meu tênis e desci. Irmãos, o que aconteceu comigo nessa madrugada foi uma coisa que eu estava precisando muito. Eu sou um pastor, mas eu precisava muito desse tempo com Deus, desse reencontro com o Senhor. Queridos, eu cheguei nesse lugar, estava numa escuridão tão tremenda. Aí eu lá de longe comecei a ver uma brasinha ali. E eu me lembrei do Carlinhos. Cadê o Carlinhos? Me lembrei do Carlinhos. O Carlinhos, quando acabou toda a pregação, ele falou para mim assim, olha, o fogo está aceso. Quantos lembram do pai? Aí ele falou, o fogo está aceso. Então quando eu cheguei ali, e lá de longe vi a brasinha, eu agradeci a Deus pela vida do Carlinhos. Eu falei, Deus, obrigado por ele, porque quando eu cheguei aqui, eu tinha um início de fogo, e aí eu comecei a alimentar o fogo, e eu me sentei ali na frente daquele altar do holocausto, que é onde a gente deve deixar o nosso pecado, aonde a gente deve relembrar as nossas falhas, aonde a gente vai lembrar o que Jesus fez por nós. Queridos, quando eu cheguei ali, Deus falou tão poderosamente comigo, foi tão gostoso ficar ali, eu fiquei quase 1 hora ali. Eu só saí dali, a hora que o padeiro chegou aqui, devia ser umas 20 para as 6, 40 minutos eu fiquei ali. Então, foi muito tremendo. Deus começou a ministrar o meu coração. Ele começou a falar das obras mortas. Ele começou a falar, o átrio representa para mim, eu estou fazendo tanta coisa pela igreja, mas eu não estou fazendo coisas com Deus, eu e Ele. Ele falou, Pedro, eu tenho saudade de você, eu tenho saudade de você me buscar na madrugada, de você acordar e olhar para o céu e agradecer por aquilo que eu te dou em visão, em percepção. Há tanto tempo, amigos, eu estou só tratando do tabernáculo, só tratando da igreja, só cuidando de pessoas. E Deus falou claramente, Pedro, é bom cuidar do átrio, mas também é bom entrar no Santo dos Santos. E foi isso que começou essa madrugada para mim. E eu comecei aqui, eu falei, Deus, mas está tão espetacular, e eu não vou anotar nada. Deus, se esse negócio é para compartilhar com meus irmãos, então me lembra. Foi tanta coisa, meus amigos, tanta coisa. Eu agora não consigo lembrar a sequência, mas eu sinto que Deus vai começar a trazer agora. E aí, quando eu estava na frente do tabernáculo, na frente do altar do holocausto, né, eu venho para a bacia 11. Quantos lembram que é a bacia de bronze? Bota um foguinho aí, Xande. A bacia de bronze, ela é de bronze porque com a água, na hora que o sacerdote lavava as suas mãos, e é interessante porque hoje eu vi o João Guilherme passando por aqui e lavando a mão, fazendo assim, exatamente como eu fiz. Mas quando eles faziam isso, a água se mexia e havia um semblante a ser contemplado. E hoje, de madrugada, quando eu vim aqui, estava tudo escuro. E eu fiquei olhando aqui, eu não conseguia ver nada. Mas eu via uma sombra, uma silhueta da minha face. E eu falei, Deus, eu não estou enxergando nada. Eu não estou vendo como eu estou. Aí ele falou para mim, vira do outro lado. E quando eu virei do outro lado, aí o fogo
de lá para cá, começou a iluminar a minha face, como está fazendo agora, e eu comecei a ver a minha face dentro d'água, como eu estou vendo agora claramente, porque a luz brotava de mim. Lembra que eu te falei, nós vemos da perspectiva do sacerdote entrando no tabernáculo, mas Deus vê da perspectiva dele saindo do tabernáculo. Quando Jesus sai, ele sai enxergando de dentro fora. Então ele me mostra: Pedro, você precisa voltar a fazer isso, observar através do fogo, o fogo que purifica, o fogo que santifica, o fogo que ilumina, o fogo que queima, mas o fogo que cura também. Então, foi lindo esse momento aqui. Aí eu entrei aqui no altar do holocausto e não conseguia acender essas velas, porque ela estava com um paviozinho de vela de 7 dias, você sabe como é que é, né? E aí não acendia nenhuma, como aqui está difícil de acender. Mas veja, amigos, quando você entra aqui, se você simplesmente for fazer um ato religioso, ou se lembrar disso como uma religião, não é suficiente. Mas eu não fiz isso, eu parei aqui e eu fiquei olhando. Eu olhava para a mesa que não estava aqui, mas lembrando a mesa no memorial, e eu olhava para o tabernáculo, só tinha 7 velas, e eu me lembrei dos 7 candelabros que estão girando sobre a terra, zelando pela palavra de Deus, para que ela se cumpra. E eu, no momento, eu olhei para cá, e no outro eu andava, eu olhava para cá, era como se as velas estivessem passeando nesse lugar. Irmãos, foi uma coisa tão arrebatadora que eu fiquei até com medo. Eu falei: que é isso que eu estou vendo? Umas velas andando aqui e estava tudo apagado. E eu olhando para aqui, contemplando, e só o que vinha no meu coração: os 7 candelabros caminhando sobre a terra, zelando pela minha palavra, observando como os meus olhos observam você e eu, como eu falei ali fora. Aí eu estou aqui, querido, o pão, a palavra. Olha que lindo. Depois de ter sido feito o sacrifício, depois de ter se purificado, Jesus entra no santo lugar. Ele é o pão. Ele é a palavra. E Ele é a luz do mundo. Quantos estão prestando atenção? Esse é o nosso Jesus. Querido, o tabernáculo aponta absolutamente para quem Jesus é. Tudo aponta para Jesus. O sacrifício do Cordeiro que foi morto por nós sem pecado. A purificação sem a qual ninguém vai ver Deus. Aí Ele é o pão, mas é a luz do mundo. E aí a gente chega perto do altar de incenso. O que é o altar de incenso? O altar de incenso não é o lugar de orarmos como oramos lá fora, aonde confessamos os nossos pecados, aonde nós dizemos as nossas mazelas, aonde nós fazemos um memorial das nossas falhas. Aqui, tudo isso já passou. Aqui nós estamos livres agora para que a nossa oração suba ao Senhor como cheiro e aroma suave, como um incenso, uma oração ouvida com pureza, porque já foi sacrificado, já foi purificado, já foi passado pela palavra, já foi iluminado pela glória de Deus. Agora você tem livre acesso em orar ao Senhor e a sua oração subir ao Pai. Como estão prestando atenção? Depois disso, querido, ficava o outro véu que tinha aqui, que é aonde ficava a Arca da Aliança, o Santo dos Santos. E aí, queridos, eu entrei aqui, me sentei aqui e fiquei olhando para essa arca, imaginando a presença de Deus aqui nesse lugar. Esse lugar é uma tampa onde tem 2 querubins, ele aponta para a cobertura. Qual o valor que tem a cobertura para a sua vida? Você que é pai, cobre o seu filho. Você que é filho, se sinta coberto pelo seu pai. Valorize a cobertura dos seus pais. Valorize a cobertura do seu esposo, mulher. Valorize a cobertura dos seus pastores. Valorize a cobertura do seu Deus. Aqui representa que o próprio Deus está coberto, não porque Ele precise de uma cobertura, mas porque a glória de Deus é tão infinita e Ele quis mostrar condensadamente a sua glória. Então aqui está representado a presença de Deus. E eu fiquei aqui um tempão olhando para isso e vendo e tentando entender um pouco mais dessa glória. E aí Deus mandou levantar e virar para o lado de cá.
e falou: Pedro, agora você vai sair daqui e vai olhar como Jesus olhou o tabernáculo. Cara, presta atenção nisso, não dispersa. Sabe o que acontece, irmão? Eu me abaixei aqui e fiquei olhando como Jesus estava olhando, quando ele teve que sair. O pai perguntou: quem irá? Quem falará? Quem dirá? Quem será o meu representante? Eu imagino esse diálogo, Jesus dizendo: pode deixar que eu vou, pai. E aí, queridos, antes de ir, é como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo ficassem olhando através do tabernáculo, que é uma imagem daquilo que haverá lá. E eles daqui, eles viam tudo o que estava por acontecer. Ele via que Jesus tinha que ser a oração intercessória por nós. Eles viram que quem fosse teria que ser a luz para o mundo, e teria que ser o pão que alimenta, teria que ser a purificação da humanidade, e teria que ser o sacrifício. Então, quando eles tomam esse diálogo entre eles lá, é como se Jesus dissesse: eu vou. Queridos, é porque eu estou muito grande para passar aqui, mas eu queria passar aqui agora para você entender isso. Porque foi isso que Jesus fez. Jesus, ele teve que passar através da arca da aliança. E aí, quando ele chega aqui, ele olha para cada elemento desse e ele se identifica com isso. Ele fala: eu serei a intercessão pura para o Pai. Eu vou interceder pelos pecadores. Sou eu que vou fazer isso. Depois ele olha e vê o tabernáculo se iluminar com o candelabro, e ele olha e sabe que ele é a luz do mundo. Coisas que ele mesmo confessou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão, eu sou aquele que intercede por vocês. Jesus é o tabernáculo. Jesus está saindo do tabernáculo, observando isso, porque quando ele passa pela purificação, ele olha o que ele vai sofrer, ele passa pelo altar do holocausto, ele vê o que ele vai sentir, e ele cruza aquele véu, ele se torna uma criança. E naquele momento, Jesus nasce na terra. E a partir dali, ele teve que crescer como você e eu crescemos na face da terra. E aprender tudo aquilo que era necessário para ele se tornar aquilo pelo qual ele saiu da presença do Pai e passou para se tornar, na verdade, os nossos libertadores. Jesus não tinha o chip. Jesus ele tinha aquilo que ele nos deu. Jesus era homem e também era Deus. Por quê? Porque recebera o Espírito Santo na terra, aquilo que eu e você também recebemos. Então não há uma desculpa. Hoje você e eu não somos Deus, eu não sou Jesus, mas o mesmo Espírito que estava nele também está em mim, para fazer eu viver a mesma trajetória, entrar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, conhecer o caminho de Deus para chegar no Santo dos Santos. Queridos, se você não conhece esse caminho, você não se aquieta na presença de Deus. Você não consegue se aquietar. Este é o novo e vivo caminho. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima para baixo e nós fomos liberados para entrar livremente na presença do Senhor. Porém, existe como é que chama isso? Um procedimento, mas não é isso que eu queria dizer. Protocolo. Existe um protocolo. Como se você for entrar na presença da Dilma ou do Buda, né? Do Buda não, aquele cara lá, esqueci o nome, Dalai Lama, tem todo o protocolo. Você tem que se ajoelhar, você não pode olhar ele no olho, não pode sentar acima dele. Com Deus, ele não precisa dessas frescuras. O único protocolo dele é:
Confesse os seus pecados, purifique-se das suas imundícies. Lembre do que a palavra é, para quando tu chegar perto de mim, as suas orações sejam orações que eu possa responder. Deus quer responder as nossas orações. E você só pode entrar no Santo dos Santos quando você está liberado. Você já notou que quando você começa a orar aquelas orações rasas, você não passa daqui? Na verdade, você não passa de lá. Ninguém passa de lá. A grande maioria dos cristãos não saem do átrio. Não sai, é uma consciência culpada, é uma falta de determinação, a santificação, a purificação, sem a qual ninguém verá Deus. Esse é o alvo daquilo que nós estamos falando todo esse tempo. Qual é o alvo do cristão? O alvo do cristão é ter uma igreja melhor do que a do outro. O alvo do cristão é agora eu vou consertar meu casamento. O alvo do cristão é agora eu vou arranjar um namorado, ou comprar um carro novo, uma casa no campo. Não, o alvo do cristão é aprender o caminho da salvação e entrar na presença de Deus e ensinar as pessoas. Por isso nós entramos no novo vivo caminho. Agora nós podemos sair e encontrar pessoas e trazê-las para o mesmo caminho ao qual nós fomos conduzidos. Não estão entendendo o que eu falei? Esse é o resumo de Jesus. Na verdade, aqui também aponta para a comunhão. Pão. Jesus Cristo, o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome de outra comida. É óbvio que a gente tem fome, comemos um ótimo churrasco hoje, mas não é essa comida, é uma comida espiritual. Jesus, a luz do mundo, a palavra é suficiente para indicar o caminho pelo qual nós devemos andar. Mas não tem como chegar nisso sem a gente abrir mão de coisas que estão prendendo a nossa vida. E eu quero citar novamente aquilo que o Márcio falou. A porta é tão estreita que não dá para entrar nem a roupa. A porta com Jesus é tão estreita que não dá para entrar com vaidade, não dá para entrar com pecado, consciência pecada. Não é o pecado em si, mas a tua consciência pecadora é que impede a tua entrada no Santo dos Santos, a tua permanência e a tua liberdade de abrir os seus olhos, olhar para o céu e saber que os olhos do Senhor estão sobre mim, cuidando de mim todos os dias da minha vida, todos os dias da minha história. O meu Deus cuida de mim. Amém. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Então, irmãos, eu queria te dar esse acesso hoje. Vou deixar montado hoje. Se você sentir de madrugada de fazer esse percurso, faça. Mas eu quero te dizer, não venha para cá bater papo. Não venha para cá encontrar o outro, contar uma gracinha. Ai, que dor, o mosquito perturba até essa hora. Não, então não venha. Se tu encontrar alguém aqui e não souber se comportar no tabernáculo sozinho, não venha. Se tu encontrar alguém aqui e não souber se comportar sozinho, espere a pessoa sair. Se você souber se comportar, fique, entre, ajoelhe-se, sente, medite, pense, reviva, relembre aquilo que Deus é na sua vida e você nunca mais será o mesmo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, nunca mais você vai ser o mesmo o dia em que você tiver um encontro genuíno com o Senhor Jesus. Amém. Em que Ele falar com você, em que você sentar aqui e não tem ninguém falando e não tem dúvida que é o Senhor que está dizendo para você: filho, os meus olhos estão sobre você. Eu vou fazer cessar a guerra. Na verdade, a guerra vai desistir de você. Vou quebrar o arco, vou arrebentar com a lança e vou quebrar os carros dos inimigos. Você será vitorioso, mas você tem que entrar no novo e vivo caminho. Entra na minha presença e se aquieta diante do Senhor. Posso ouvir um amém aqui? É isso, querido. Eu queria deixar para você aqui como alvo. O nosso alvo não é ir embora para casa feliz. O nosso alvo é ir cheio da revelação de que Deus está conosco e está com seus olhos sobre nós e nos esperando. A qualquer momento Jesus vai voltar e vai nos buscar para sempre. Esse é o alvo do cristão.
Não é se dar bem em emprego, construir fortuna. Esse Deus olha e diz, se tiver propósito em você, eu vou te dar as outras coisas. Ele chama de outras coisas. Posso ouvir um amém? Amém. Então, querido, eu queria que agora a gente ficasse um pouquinho de pé, eu quero orar. E agora nós vamos entrar pela porta. Ali tem a porta, tem o caminho e tem o alvo. E eu quero também entregar para vocês o pão. Esse é o pão do sacerdote. A Bíblia diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes. Davi foi o primeiro a inaugurar isso. Comeu do pão que estava... Não, pode deixar. Comeu do pão que estava dentro do santo lugar. E eu queria deixar isso por conta de vocês também. Só queria que vocês entrassem e se aquietassem. Se você quiser entrar aqui e curtir novamente isso aqui, nós vamos ter agora um momento aqui dentro e eu vou deixar você à vontade, ok? Eu pedir aqui os irmãos para me ajudar com as pessoas que vão entrar, passar pela porta. Pai, em nome de Jesus. Está muito forte. Eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor. Tudo aquilo que eu falei, não falei de mim, falei do Senhor dentro de mim, e eu quero te louvar. Quero te agradecer. Quero te agradecer por essa igreja, quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, te agradecer porque a gente está nessa juntos, te agradecer porque a gente não está atrás de fama, não está atrás de riqueza, não está atrás de um poder visto pelos homens, nós estamos atrás da resposta que nos conduz, que nos conduz à salvação. É o alvo que só pode ser alcançado se andarmos pelo caminho, porque entramos pela porta. Por isso, Deus, abençoa todos que vão entrar aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. E aquece. Encontre o teu lugar aqui dentro, fique quieto. Não converse, por favor.